Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem, Ele é bom pra mim. Deus me sustém, Deus me sustém, Deus me sustém, Ele é bom pra mim. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Ele é bom pra mim. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que tenham tido uma semana maravilhosa, que o lar de vocês estejam na paz de Deus. Que cada dia mais nós, né, eu e vocês, possamos nos aproximar de Deus. Porque Ele é muito bom para nós, muito bom. Caiu o jarro aqui, vou consertar. Então, é Deus que nos sustém, né? É Deus que cuida, né, deste planeta. Porque se não fosse Deus, isso aqui já seria, né, não tinha mais ninguém aqui, já estava tudo destruído. Porque Deus cria e o adversário destrói, não é isso? Então, sabemos que se podemos viver neste planeta, né, apesar de tudo que se passa nele, é porque Deus está no comando. Às vezes a gente olha o cenário, né, do mundo e acha, não, é o diabo que está no comando, mas não é. Deus está no comando. Agora a gente tem que olhar para a ação de Deus. Nós temos que olhar para a ação de Deus e vamos ver Deus no comando. Mas quando a gente olha e vê tanta tragédia, tanta coisa triste no mundo, então a gente às vezes pensa, poxa, é o diabo que está no comando, mas não é. E nunca foi. Porque a palavra de Deus, ele fala que a palavra dele será cumprida. E na palavra de Deus ele fala, né, que vai ter muita iniquidade, muita imoralidade, guerras e catástrofes naturais. Tudo isso está escrito aqui na palavra de Deus. Mas o Senhor fala que os que confiam nele não vão temer. E aqueles que acreditam nele, né, ele fala, estarão preparados. Então, é por isso que o Senhor fala, né, que a gente tem que estar no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então, quando a gente chega a esse nível de estar no mundo e não ser deste mundo, significa que estamos separados das coisas ruins que acontecem, né? Que não vamos participar das coisas, da imoralidade, da iniquidade, das mentiras, de tudo que o Senhor fala que não vem do Espírito dele. A gente tem que procurar andar separado. É isso que significa ser separado do mundo, é não participar dessas coisas, né? E hoje nós vamos ver aqui um assunto, como podemos ser luz no mundo segundo a palavra de Deus. Então, segundo esta palavra aqui, né, que Deus deixou para nós, para nos guiar, como podemos ser luz neste mundo? Então, é desse assunto que nós vamos falar hoje, né? Então, como está a sua luz, né? Eu também tenho que avaliar como está a minha luz. Está brilhando? Está se apagando? Está apagada? Então, a gente tem que avaliar a nossa vida para saber como está a nossa luz. E para saber como está, a gente tem que vir aqui na palavra de Deus. Não tem outro meio para saber. Se a nossa luz está brilhando,
brilhando, você está se apagando, né? Você está apagada. Porque quando a nossa luz está brilhando, significa que nós estamos seguindo as orientações do Pai Celestial. As orientações que Ele deixou aqui na sua palavra, na Bíblia. Então, quando nós estamos seguindo essas orientações, então significa que nossa luz está brilhando. Lembra das 5 virgens? Né? As prudentes? Então, significa que a nossa luz está brilhando. E quando é que nossa luz está se apagando? Quando a gente, né, aos poucos, às vezes surgem dificuldades na nossa vida, né, problemas, que a gente não sabe como resolver, né? E nesse momento a gente acha que Deus não está nos ouvindo, não está do nosso lado. E por causa disso a gente vai deixando de orar, deixando de ler a palavra de Deus, né? Quando a pessoa deixa de ouvir Deus aqui, porque a única maneira de ouvir Deus é orando e é aqui na sua palavra, não tem outra maneira. Então, quantas pessoas que deixam de ler a palavra, né, de orar, e aí vai para filósofos, vai para outros tipos, achando que lá vai achar, né, a felicidade, a paz, a alegria, quando na verdade não vai achar. A pessoa, eu lembro lá atrás, há muitos anos, quando eu não lia a palavra de Deus, até ia na igreja de vez em quando, assim, mas não lia a palavra de Deus, vinha as dificuldades, vinha os problemas. Então, o que é que eu fazia? Eu corria, eu não sei se vocês já viram um livrinho que chama Minutos de Sabedoria. Então, eu pegava aquele livrinho e eu lia aquilo ali. Na hora, era bom, eu me sentia mais tranquila, né? Naquele momento que eu estava lendo. Mas depois que eu fechava o livrinho, as dificuldades continuavam, os problemas continuavam, e eu não via solução para os meus problemas, e aquilo ia me abatendo muito, tanto na minha saúde física quanto na minha saúde mental. Mas depois que a gente passa, né? E outra experiência que eu quero contar para vocês também. Quando eu estava, né, acreditando em outro livro que não era a Bíblia, né, então, o que é que vinha as dificuldades, vinham os problemas. Mas eu não sabia também como resolver aquelas dificuldades. Por quê? Porque a minha vida era só trabalhar pela obra que eu estava envolvida, né? Trabalhava pela obra. E quando as dificuldades vinham, eu não estava atrelada, eu não estava aqui. Tinha também, né? Algumas, como se diz? Tinha o estudo da Bíblia, mas é aquela coisa rasa, sabe? Aquela coisa rasa, assim, e mais o estudo do outro livro. Então, eu lembro que eu me apegava muito a Deus, foi isso que me ajudou, né? Mas eu não via, assim, a solução dos meus problemas e as coisas só piorando, piorando. Depois que eu aprendi a fazer deste livro o meu porto seguro, depois que eu vim para estudar aqui, né, a palavra de Deus, hoje eu tenho dificuldades? Tenho. Mas hoje eu não tenho medo, sabe? Assim, eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto... E Deus vai resolvendo os meus problemas. Hoje eu sei que estou num caminho seguro. Que isso aqui vem diretamente do céu para me ajudar. Que aqui eu falo com Deus através dele. Então, para que a nossa luz possa brilhar, não tem outro meio senão a gente estudar esse livro. Porque é aqui que Deus vai abrir nossos olhos, vai mostrar o que a gente está fazendo de errado, né? A gente vai poder corrigir a cada dia. Tem vários níveis, assim, Vamos supor, quando você está nas trevas, dentro do seu lar, trevas que eu falo no sentido das luzes apagadas e você quer procurar alguma coisa, vamos supor que faltou luz, né? Seu lar está no escuro.
E você quer procurar alguma coisa, às vezes você pega o quê? A luz do celular, mas a luz do celular comparada às lâmpadas é fraquinha, né? E é difícil você estar aqui se batendo aqui e ali para procurar uma coisa. Então, quando o seu estudo da Bíblia é raso, é pouco, né? Então a sua luz é fraquinha. Por quê? Porque você não cria uma intimidade com Deus. Para criar essa intimidade com Deus, né, nós temos que estar sempre buscando todos os dias. É Deus que fala aqui. É Deus que fala aqui. Para que a gente estude todos os dias, né, a Bíblia. É Ele que fala aqui. E aí, quando a gente faz isso, o nosso espírito, espiritualmente, a gente fica iluminado, a gente fica fortalecido. E aí nossos olhos se abrem para ver muitas coisas, né, que a gente precisa ver para poder tomar as decisões aqui neste mundo. Ter o conhecimento e o entendimento para que a gente possa realmente andar com segurança. A nossa vida, ela vai em ascendência, ela vai em todas as áreas, na área espiritual, na área financeira, na área dos relacionamentos, ela vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque estamos ouvindo Deus, os conselhos de Deus, e aí Deus vai nos guiando, né? Nos guiando. Então é assim que a nossa luz vai brilhar. Mas se você não está orando, se você não está lendo a palavra de Deus todos os dias como Ele manda, então significa que sua luz vai apagando aos poucos. Porque você vai se afastando, do ambiente saudável de Deus e vai entrando em um ambiente, né, das mentiras. Porque geralmente a gente, quando deixa de orar e deixa de ler a palavra, a gente vai sendo guiados pelas mentiras, porque o Senhor diz que só podemos servir a um Senhor, não podemos servir a dois. Se a gente quer Deus, se a gente quer que a nossa luz brilhe, se a gente quer servir a Ele, tem que ser aqui nesta palavra. Nesta palavra. Por quê? Porque quando você segue outras coisas, você não tem argumento para falar para as pessoas, né, aquilo que Deus quer que a gente faça. Você não tem esses argumentos. Porque você tem que falar dentro da palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que diz aqui deixa eu ver aqui. Olha o que é que diz em Provérbios 119 e 105. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês, né, como a nossa luz pode brilhar segundo a palavra de Deus, né? Então, quando a gente fala aqui dentro das Escrituras, é Deus falando para mim e falando para vocês. Então, em Salmos 119 e 105. Salmos 119, 105. Olha bem, olha o que Deus fala aqui, para mim e para vocês. Todos que querem ter sua luz totalmente, né, iluminada, uma luz forte. A palavra de Deus significa isso. A sua luz está acendendo cada vez mais, clareando cada vez mais. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que é que está dizendo aqui na palavra de Deus? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Eu até expliquei em outro vídeo o que significa lâmpada para os nossos pés. Significa que a gente não vai andar em direção às coisas do adversário. Nossos pés não vai nos levar para a roda dos escarnecedores, né? Então, a lâmpada para os meus pés é para saber o caminho que eu tenho que andar. Então, a palavra de Deus é luz. Ele ilumina. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é Deus que está falando que essa palavra aqui ilumina o nosso caminho. Então, a gente tem que, é como se eu falo aqui, né? Leia essa palavra
todos os dias, coloquem em prática o que vocês estão, os conselhos que eu estou dando a vocês aqui dentro, e a luz de vocês vai brilhar. Não tem como a luz não brilhar, porque é a palavra de Deus que fala isso, é Deus. Esse livro veio do céu, porque foi inspirado por Deus, Deus foi passando para seus apóstolos, para Jesus Cristo, e eles foram registrando tudo que Deus orientou que eles fizessem. E Deus fez isso com o propósito de iluminar o nosso caminho aqui neste mundo. Então, se eu tiro esse livro e deixo lá, eu estou apagando a minha luz. Porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, aqui na Palavra de Deus, a gente vai ver muitos conselhos, que o Senhor nos dá para que a nossa luz brilhe neste mundo. E a nossa luz tem que brilhar onde? Dentro do nosso lar. Gente, isso é muito importante. Que essa palavra, que o livro de Deus, esteja aqui dentro do nosso lar. Para que a gente possa deixar a nossa luz brilhar dentro do nosso lar. Por quê? Porque a nossa maior missão é dentro do nosso lar. Se você consegue, através das... Não tem outro meio de deixar a luz brilhar dentro do lar. É só através dos conselhos de Deus. Porque nós temos, a família. É composta de esposo, esposa e filhos. Todos nós temos um corpo que tem que ser a habitação do Espírito Santo. Pai, mãe, filhos, todos têm que ter um corpo, que deve ser a habitação do Espírito Santo. E para que nosso corpo seja a habitação do Espírito Santo, a gente tem que estar seguindo os conselhos de Deus. É simples assim, pegar a Bíblia, estudar e seguir os conselhos. E aí nosso corpo vai servir de habitação do Espírito Santo. E quando os pais têm isso, tem essa luz no lar, o corpo está sendo a habitação do Espírito Santo, ele vai iluminar a vida dos seus filhinhos. Porque as crianças ensinam a criança no caminho que deve andar e dificilmente se perderá. Então, ele vai ser luz para seus filhos dentro do seu lar. E os pais precisam deixar sua luz brilhar, para que as bênçãos do Senhor possam cair dentro do seu lar. Vem diretamente quando você se conecta com esse livro aqui, que você coloca em prática e faz a vontade de Deus. Então, diretamente dos céus, o Senhor manda bênçãos e não a ira dele. Então, se eu quero as bênçãos de Deus dentro do meu lar, eu tenho que seguir as orientações que ele me dá aqui neste livro. Aqui neste livro. Foi esse que Deus deixou para nos orientar. Então, nós sabemos que, segundo o que está escrito aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, que já diz tudo, a tua palavra. E se você segue isso aqui, o Senhor promete, aqui, através dos seus conselhos, que nós vamos ter sabedoria do alto, que nós vamos ter discernimento, que foi dito no outro vídeo, Vamos ter discernimento. Por quê? Porque Deus é um ser, é o nosso Pai. É nele que se detém toda a sabedoria, todo conhecimento, todo entendimento, a paz, que isso é tudo, está com Deus. E Deus quer que a gente venha para aqui, para as suas orientações, para que a gente tenha tudo isso também. Sabedoria, porque somos filhos do Pai Celestial. Temos que desenvolver a nossa inteligência, aqui neste mundo. Aqui neste mundo. Então, eu quero dar 2 exemplos aqui, e como você pode analisar se você está sendo luz no seu lar. Você ama cuidar da sua casa? Ama?
Você gosta né, de decorar, de arrumar sua casa. Você gosta de fazer comidas deliciosas para sua família, né? Como está a sua situação no seu lar? Como está a sua situação no seu lar? Então, Deus é amor. Deus é amor. E nós temos que ser amor também. Temos que amar tudo que Ele nos deu. Ele nos deu esse corpo para a habitação do Espírito Santo, a gente tem que amar esse corpo. Então, você não vai botar alimento de toda espécie dentro do seu corpo, porque você sabe que está estragando os órgãos, né? Tem muitos alimentos cancerígenos e tudo mais, então você não vai, você vai estudar sobre alimentação para dar uma boa alimentação para o seu corpo, para o seu marido, para os seus filhos. Então você vai amar seu corpo. Você vai amar sua casa, não importa se é na favela, se é em bairros nobres, não importa onde seja a sua casa, você vai amar sua casa. E agradecer a Deus, porque é um presente de Deus, o nosso corpo, a nossa casa, né? Então você vai amar sua casa. Tem um exemplo de casa que eu quero deixar, que eu achei lindo. Há tem anos isso, que eu assisti uma reportagem de um repórter, ele foi na favela. E ele visitou uma casa, eu não lembro qual foi o assunto que ele estava abordando nessa entrevista, eu não me lembro. Eu só sei que ele foi em uma casa, na favela, ele foi em uma casa e foi em outra. E ele contou a diferença que ele viu de uma casa para outra. Em uma casa que ele foi, a casa era suja, as coisas tudo, sabe assim, tudo desorganizado, as crianças mal cuidadas, todas duas na favela. Na outra casa, ele disse que ficou impressionado. A casa era limpinha, as coisas tudo limpa, né? E ele disse que as crianças bem cuidadas, e ele disse que ficou impressionado com a diferença que ele viu de um lugar para o outro. Não é para dizer que um está numa área nobre, não, todas duas na favela. Eu lembro também de uma vez, quando eu fui passear em Comuxatiba, interior da Bahia. Aliás, interior não, no sul da Bahia, Comuxatiba. E era ali de praia, né? E esses meus filhos eram pequenininhos. E eu fui lá, passei um mês lá nesse lugar, na casa de um tio meu, casa de veraneio. E teve um dia que minha filha teve um problema. E lá era praia, era lugar pequeno, né? Assim, tinha pouca farmácia, tinha acho que uma farmácia, era assim, bem. E minha filha não passou bem e eu fui comprar um remédio nessa farmácia que tinha lá, em Comuxatiba. E aí me disseram, olha, a farmácia estava fechada e me falaram, não, ele mora ali, vai lá que você consegue pegar o remédio. E eu fui, gente, quando eu cheguei nessa casa, eu fiquei impressionada com o chão da casa. Era chão de cimento vermelho, que hoje em dia quase ninguém tem, né? Mas era cimento vermelho, mas estava brilhando o chão. E lá, como é praia, é tudo areia, né? Então eu fiquei assim até sentida de pisar naquele chão, de tão brilhante que estava o chão. Os móveis simples, mas a coisa de chamar a atenção, me chamou a atenção aquilo. Então, quando você ama, você cuida. Se você ama seu corpo, você vai cuidar. Se você ama, né, sua casa, você vai cuidar. E é assim que sua luz vai brilhar. Mas você tem que cuidar também. Às vezes a gente cuida muito do corpo físico, da casa, mas não cuida da mente. E é aqui na mente que o adversário bota muita sujeira. Então nós temos que cuidar da nossa mente. Tem que ter cuidado. Como é que se cuida da mente? Você tem que ter cuidado de ver tudo que você está assistindo através de televisão, através da internet, né? Tudo que você está ouvindo, que você está assistindo. Porque é dessa forma que o adversário ele bota muita sujeira na nossa mente. Sujeira espiritual, né? Então, tem pessoas que passam horas na frente de uma televisão assistindo novela. Isso vai sujando a tua mente.
Porque o exemplo que a gente vê ali é totalmente contrário do que está aqui dentro. Totalmente contrário do que Deus fala para nós aqui nas novelas. Aí tem pessoas assim, mas na novela também eles falam da bondade, que a gente tem que ajudar alguém, não sei o quê. Gente, é 1% e 90% é a coisa do adversário. Então, você não precisa de novela para aprender, que tem que, né, ajudar um, que não sei o quê. Você vem aqui para a palavra de Deus, você vai aprender tudo isso. Deus explica tudo aqui. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo está aqui. Não precisa contaminar sua mente com novela para aprender uma coisinha certa. Novelas, programas de piada, cada piada triste, horrível, né, que as pessoas olham e dão risada. Tudo isso são os escarnecedores. Aqueles que não ouvem a Deus e aí produz muito lixo espiritual. Então, cuidado com a mente. Né? Porque quanto mais você se envolver com coisas boas, né, tem muita coisa boa dentro da internet. Né? Muita coisa boa dentro da internet. Quanto mais você se envolver com coisas boas e a palavra de Deus, mais sua mente vai ser purificada. Né? E mais você vai sentindo mais e mais o desejo de obedecer a Deus. E você vai percebendo o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada. Mas quando você se envolve com essas coisas erradas, para você é normal, você vê ali dois homens se beijando, e se torna normal. Se torna normal. Por quê? Porque sua mente está sendo, né, conduzida segundo o adversário e não segundo Deus. Então, se você quer que a sua luz brilhe, venha para a palavra de Deus, que na palavra de Deus você vai começar a enxergar, porque é daqui que você enxerga tudo que é certo e que é errado. É daqui, da Bíblia, que a gente começa a enxergar o que é certo e o que é errado, né? Da palavra de Deus. Temos que vir para a palavra de Deus. Então, assim, você pode dizer, Ana, mas na minha casa tem meus filhos que gostam dessas coisas, tem meu marido que gosta de assistir essas coisas. Não importa. Cuida do teu lado. Cuida do teu lado. E tenha cuidado quando você for lidar com essas coisas. Você tem que deixar sua luz brilhar para que depois você possa ajudar quem está ao seu redor. Você vai ver coisa errada, mas você vai ficar, né, ali, lendo a palavra de Deus de dia e de noite, né? Aí sua luz vai brilhar, aí sua visão vai se ampliar, você vai saber o que é bom, o que é ruim, né? E aos poucos, pedindo a Deus ajuda, o resto é com Deus. Mas faça a sua parte. Não deixe de fazer. Eu não vou fazer não, porque na minha casa meus filhos gostam de assistir isso, meu marido bebe, não sei o quê. Não. Aí é que você precisa deixar a sua luz brilhar, para que você possa, né? Deus, aí quando você deixar a sua luz brilhar, Deus vai te pegar como instrumento nas mãos dele para ajudar aqueles que estão ao teu redor, marido, filho, seja lá quem for. Por quê? Se antes você agia dessa forma, igual a eles, você vai passar a agir diferente. Mas sem estar criticando. Isso aqui. Eu lembro bem, né, de um casal que a mulher era muito católica e o marido depois saiu do catolicismo e foi para a igreja protestante. Então lá ele começou a ver que a adoração de imagem, de escultura, não é de Deus. Ele começou a ver isso. Mas qual foi a ação dele? A ação dele foi chegar lá, né, junto com a esposa e dizer, olha, agora você vai parar de fazer isso, porque isso aqui, ó, tá dizendo aqui que a imagem de escultura, né, que anda em procissão, não sabe de nada. E a mulher simplesmente disse, não, eu não quero, e isso criou uma guerra entre os dois. Ele querendo forçar ela e ela não dava ouvido ao que ele estava falando, porque a maneira como ele falou. Se ele tivesse permanecido lá, né, lendo a palavra, e daí em diante tratasse ela melhor ainda, né, chamasse ela, vamos ler a Bíblia, os dois juntos, vamos criar uma intimidade com Deus, e aí ela ia junto com ele lendo a Bíblia, sem ele criticar ela, dizer que a procissão é isso e aquilo, a imagem diz, não precisa isso.
Deus dá sabedoria para que você. Deus sabe como conquistar uma pessoa. Deus sabe como trazer ela para a luz e para a verdade. Deus sabe, a gente não. Então a gente tem que esperar a ação do Senhor. Dar o seu exemplo, né? Lendo a palavra de dia e de noite, procurando, né? Dar conselhos bons, falar coisas boas e sem criticar nada. De repente a pessoa vai parar e pensar, realmente, né? Minha mãe ou meu marido está certo, ou minha mãe está certa, minha esposa. Então é dessa forma que você vai ser luz dentro do seu lar. Mas nunca diga, eu não vou porque meu marido não me ouve, minha filha não me ouve, ou e meu marido bebe. Não. E tenha calma nessa hora, né? Deixe Deus agir através de você. Agora, quando eles vierem lhe perguntar, você tem que falar a verdade. Ah, eu não vou falar a verdade, não, eu tenho medo. Não, você tem que falar a verdade. Por que você está tão diferente? Por que você não quer mais assistir essas piadas que você assistia antes? Aí você diz, não, porque agora eu estou lendo a palavra de Deus, estou vendo que isso aqui não é bom. Vai falando a verdade para eles, não é mentindo também, né? Então, o Senhor vai dar a direção, né? Para que sua luz possa brilhar cada vez mais. Então, vamos ver aqui em Mateus 5, 14 e 16. Olha o que a palavra de Deus fala. Ó. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor está dizendo aqui que eu e você somos luz do mundo, né? Não se pode. E quem é que acende essa luz? O próprio Deus, né? Através da sua palavra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, a gente não vai ficar escondido. Dentro do nosso lar, a gente não vai ficar escondido, a nossa luz vai brilhar. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, quando você deixa a sua luz brilhar, vai brilhar para todos aqueles que estão ao seu redor. Porque as suas atitudes agora, né, são diferentes do que era antes. Houve uma conversão. Quando a gente aceita Cristo, a gente se converte. O que é isso? Sai da rota em que nós estávamos do mundo, né, das coisas ruins e erradas do mundo, e vamos agora obedecer a Deus e tirar tudo que desagrada a Deus. Por isso que você precisa da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é ler a Bíblia todos os dias. Aí você vai e obedecendo. Quando ele disser, filha, isso aqui, eu não gosto, isso não me agrada, você vai tirar. Não importa que você gostava muito daquilo, se Deus está dizendo que não agrada, você vai tirar. Né? E aí ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas vão ver as suas boas obras, né? Porque agora você não anda mais com os costumes do mundo, com a verdade de Deus. E aí, nesse caso aí, né? Para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. E é assim que Deus é glorificado, através da nossa obediência a Ele. Agora vamos ver Isaías 61. Isaías 61, ele diz, levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Como é que a gente levanta e resplandece? É como eu já falei antes, né? Luz para lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. É assim que a gente levanta e resplandece, através da palavra de Deus, né? Então aqui, tire o tempo, passe um tempo com Deus, meia hora, né? Porque, olha, tem 24 horas, 12 horas, 24 horas. Aí pode tirar uma hora para passar com Deus. O meu objetivo aqui neste canal é justamente levar vocês a entender a importância da Bíblia, para que vocês se relacionem com Deus, tenham intimidade com Deus e deixe Ele te guiar. Porque Ele tem
ensinamentos para mim, Ele tem ensinamentos para você, Ele tem bênçãos para mim, tem bênçãos para você, e Ele quer te dar essa bênção. Mas você tem que deixar a sua luz brilhar aqui no mundo. E isso só vai acontecer quando você tiver intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, você tem que vir aqui na Bíblia. É o único livro que vai te dar essa intimidade com Deus. E tem todos os conselhos, né, que Ele deixou aqui para que a gente possa deixar a nossa luz brilhar. E aqui em Daniel 2:22, ele fala, né, que Daniel 2:22. Daniel 2:22. Olha o que Deus fala aqui. Olha, ele fala, ele é Deus, né? Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus, ele pode te revelar se você está em luz ou se você está em trevas, que às vezes a gente pensa que está em luz e na verdade estamos seguindo as trevas, porque quando você segue o enganador, né? O enganador vai te levar para as trevas, ele não tem luz, quem tem luz é Deus. Por isso que Deus vai dizer, né? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, por em teu nome, eu fiz isso. Ele vai dizer, não te conheço. Por quê? Porque está servindo ao Deus das trevas. Está dentro de igreja achando que está servindo a Deus e está servindo aos enganadores. E o enganador, ele vai querer te levar para onde? Se ele está te enganando, ele vai te levar para as trevas. Eu já falei esse exemplo aqui outro dia, eu ia passando lá em Camaçari, em um lugar, e vinha dois rapazes conversando alegremente, como dois amigos, passou por mim. E não demorou 5 minutos, eu vi um tiro, que tinha um lugarzinho assim, que era tipo um campo, né? E um deles estava levando o outro para matar, e o outro não sabia, porque eles iam tão conversando como amigos. E um saiu de dentro desse lugar com a arma. Eu já ia adiante, mas quando eu olhei, eu vi um saindo com a arma na mão, tinha acabado de matar um amigo. Estava levando ele para onde? Para a morte, ele não sabia. Então, enganador assim, enganador, quando ele está enganando, é para te levar para as coisas ruins, porque ele não tem nada de bom para dar. Por isso que temos que ter muito cuidado, né? Quando Deus fala aqui, né, que ele, em Daniel, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, porque Deus é luz, ele sabe quem está na luz, ele sabe quem está nas trevas, então é ele que vai te guiar. E para encerrar, eu quero contar uma experiência, se vocês quiserem, essa experiência me tocou bastante, essa experiência. Se vocês quiserem, está lá, o canal é Nick Jones, e está escrito ex-mormon, Nick Jones, ex-mormon, para quem se interessa pelo assunto, né? Nick Jones, ex-mormon. E também tem um relato, aqui está em inglês, como eu não sei, minha filha sabe falar inglês, ela traduz para mim. Mas, para quem não sabe falar inglês, tem também Olhe para o Monte, e está lá, ex-mormon testemunho. Me tocou muito isso. E o rapaz, ele foi fazer uma missão, e quando chegou na missão, ele foi pregar para um pastor, se não me engano, acho que era batista, o pastor. E o pastor, que tinha um conhecimento, né, e sabia que as pessoas ali não estudavam muito a Bíblia, então ele falou assim, estuda, mas não com profundidade, né, porque eu já estive lá e eu estudava, mas é aquela coisa rasa, que é mais o outro livro. E ele falou para esse rapaz, leia a Bíblia, rapaz, como uma criança. Vá para seu quarto, leia a Bíblia como uma criança. E ele foi e fez aquilo. E ele, naquele momento, que ele deu a Bíblia como uma criança dentro do quarto dele, ele fazendo uma missão, ele se converteu a Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Cristo naquele momento. E ele passou só a falar de Cristo, a falar de Cristo. Então, a liderança mandou ele embora, disse que ele estava com o diabo, mandou ele embora de volta para casa. A família dele é americana, né? Muito firme. A mãe dele, professora da BYU, uma universidade só dessa igreja, né? Lá nos Estados Unidos. Meu pai era sacerdote. A gente sabe que era bem firme na igreja. E ele voltou, né? Mandaram ele de volta para a igreja, falando para o pai que ele estava com o espírito do diabo. E quando ele chegou, né? Ele foi lá para ser desobrigado da missão.
né? Ele falou para o líder lá, falou muita coisa para ele, disse, eu só quero que você me desobrigue, só isso. E aí o pai pegou, mandou ele para outra cidade, porque ia ter um conselho, o pai não queria que ele passasse naquele conselho, mandou ele para outra cidade. E enfim, o pai também começou a buscar. E o pai já tinha o hábito de ir para o monte orar, mesmo assim, bem firme lá na igreja morra, ele ia para o monte orar. Então esse pai começou a buscar, e um dia ele foi para o templo, e ficou lá no templo, esperou todo mundo sair e disse, Deus, eu quero saber sobre a poligamia. Eu quero saber, porque ele já estava confuso com a questão da poligamia. E lá dentro do templo, Jesus Cristo falou para ele que a poligamia não veio dele. Não veio dele. Então ele saiu de lá com a certeza que a poligamia não veio de Cristo. E depois ele disse que, porque ele era muito, né, um líder muito fervoroso dentro da igreja, ele disse que tinham escalado para ele cantar um hino, ele, a mulher dele e o filho. Né? O outro já, ele tinha outro filho, o outro já tinha ido embora para outra cidade. E ele disse que esse hino era exaltando a Joseph Smith. E ele falou que quando ele foi cantar o hino, a voz falou muito claro, isso aqui é uma abominação para mim. Então, isso que não teve mais dúvida, e hoje ele não é mais membro da igreja, mas graças aos céus ele não foi para o ateísmo. Ele foi para Cristo e acredita em Cristo e está com a caminhada com Cristo. Então, o que é isso? O que é que Daniel fala aqui? Que Deus é luz e Ele ilumina a nossa vida. E Ele nos mostra o que é verdadeiro, o que é falso. Né? E como a nossa vida, né? Como a nossa vida está em perigo aqui na Terra, porque existem muitos enganadores, né? A gente precisa dessa luz a gente precisa, né? Precisamos desta luz. E quanto mais cedo a gente vier para a palavra de Deus, mais a nossa luz vai brilhar. Quanto mais cedo vier, mais a nossa luz vai brilhar. Salmo 119, 130 fala assim. Salmo 119, 130. Olha, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das tuas palavras. Então, quando a gente começa a estudar a palavra, ela dá o quê? Dá luz, dá entendimento aos simples. Né? A entrada da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Então, olha a importância da gente estar aqui todos os dias. Aqui agora, João 8,12. Vamos ver o que aqui diz João 8,12. 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Gente, para seguir Deus, para seguir Jesus Cristo, nós temos que ouvir. É tão maravilhoso ouvir esse conselho, gente, é tão maravilhoso, porque a gente vê Deus agindo na nossa vida e é lindo demais de ver. Eu hoje estou vivendo essa experiência, por isso que eu quero passar a minha experiência para vocês. Eu estou vivendo essa experiência, como eu já falei para vocês, aqui na minha casa todos os dias. Em particular, eu leio, às vezes eu acordo 5 horas da manhã e vou ler a palavra de Deus, né? E em família também. Todos os dias a gente se reúne de manhã e à noite, né? No sábado a gente se reúne aqui em casa, faz nosso culto e tudo mais. Por quê? Porque no momento eu entreguei minha vida a Deus. Nós, eu, minha esposa, minha filha, entregamos nossa vida a Deus. Então Deus está conduzindo. Olha, já nos tirou da Bahia, já nos trouxe para aqui, para São Paulo. Agora que eu estou aqui, eu vejo o quanto importante foi isso que Deus fez na nossa vida, porque na nossa cabeça a gente ia ficar lá até a nossa casa própria, né? Então a gente ia ficar lá até morrer. Mas Deus tinha outro plano e a gente está seguindo os planos de Deus. Então ele disse, não, vocês vão voltar para São Paulo, que já moramos aqui em Paulínia, é uma cidade maravilhosa, maravilhosa essa cidade. Maravilhosa essa cidade para se viver. Então hoje eu vejo como foi maravilhoso o Senhor me tirar da Bahia. Lá eu achava maravilhoso, porque todo lugar que a gente está com Deus é maravilhoso, mas aqui eu estou achando melhor ainda. Melhor ainda. Agora eu vejo como Deus é grandioso e maravilhoso e como é bom a gente seguir os planos do Senhor. E como é bom a gente fazer a vontade de Deus para que a nossa luz brilhe, para que a nossa vida, né, ande em ascendência, subindo cada vez mais, melhorando em todos os aspectos.
Ah, estou tão feliz aqui depois que cheguei, gente. Lá eu estava feliz também, porque eu estava com Deus, mas aqui também. Aqui eu vejo que é um plano maior que Deus tem para mim aqui, né? E eu agradeço a Deus todo dia estar aqui, porque está sendo maravilhoso. Como é bom a gente servir esse Deus, né? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Ele é bom para mim e para você também, não tenho dúvida disso. Segue esse livro, se apegue a ele como a barra de ferro, como a palavra de Deus, que Deus, ele promete e ele cumpre, né? E ele faz maravilhas na nossa vida. Eu estou maravilhada. 5 anos que eu estou fazendo isso, gente, é tanto milagre, é tanta coisa e a alegria que tem, e a paz que eu sinto de saber que através desse livro eu posso ter o meu nome no livro da vida. Pais, trabalhem para que os seus filhos tenham seus nomes no livro da vida, porque se aqui é tão bom, imagina o que Deus tem preparado para a gente depois, né? Que ele vier aqui purificar a terra. A alegria de você saber que vai estar do lado de Deus, não do lado do adversário. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejando uma feliz semana para vocês. Até o próximo vídeo.